Primeiro pronunciamento de Bolsonaro depois das eleições. Transição de governo deve começar na quinta-feira, segundo o ministro da Casa Civil. E Comissão de Meio Ambiente aprova relatório que aponta impactos ambientais provocados pela ocupação ilegal de áreas públicas na Amazônia. Olá, o Senado Notícias está no ar. O presidente Jair Bolsonaro se pronunciou nesta terça-feira pela primeira vez após o resultado das eleições. Ele agradeceu os votos que recebeu no segundo turno e falou sobre manifestações contrárias ao resultado do pleito. A fala repercutiu entre os senadores. Bolsonaro se pronunciou no Palácio da Alvorada, acompanhado por aliados. No discurso com menos de 2 minutos, Bolsonaro disse que a direita não deve utilizar o que chamou de métodos da esquerda para defender opiniões. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. No Twitter, o senador Paulo Rocha disse que o presidente reforçou a sua total incapacidade de viver em um ambiente democrático e sequer reconheceu a derrota nas eleições. O senador disse que espera que isso não seja um sinal de que tentará qualquer tipo de golpe. O senador Renan Calheiro chamou a fala de Bolsonaro de cínica. Já a senadora Maria do Carmo disse que não entendeu até agora o pronunciamento do presidente. Soraya Tronic classificou o discurso de contraditório e ambíguo. Logo após o resultado das eleições, caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro começaram a protestar contra a derrota do presidente. O bloqueio das rodovias em todo o país repercutiu entre os senadores. No Twitter, o senador Carlos Portinho ponderou que nem toda manifestação popular é democrática se os seus anseios não o são. Segundo ele, temos sempre que aprender a ganhar e a perder, e a alternância de poder também é um alicerce da democracia. O senador Randolfo Rodrigues pediu agilidade na liberação das vias e afirmou que a Polícia Rodoviária Federal não pode ser uma instituição que promove o crime. O senador Álvaro Dias ressaltou que a manifestação já afetou o preço dos combustíveis em Brasília. Já Eduardo Girão afirmou que bloquear rodovias criando caos não ajuda o Brasil. Durante coletiva com lideranças da Polícia Rodoviária Federal, o diretor executivo da instituição afirmou que a PRF estava empenhada em estabelecer a normalidade o mais rápido possível. Essa operação é uma operação deveras complexa, né? Nós tomamos conta a nossa circunscrição, mais de 75 mil quilômetros de rodovias federais. É uma operação complexa, demanda uma mobilização de grande efetivo, aparato logístico, né? E por esse motivo, nós solicitamos apoio das nossas co-irmãs, forças co-irmãs, a Polícia Federal, a Força Nacional, a Polícia Militar. Então, nós estamos nessa operação sinérgica de forma a restabelecer a ordem o quanto antes, liberar o trânsito nas rodovias e resolver o mais rápido possível para garantir o direito de ir e vir dos cidadãos e o escoamento de mercadorias e pessoas nas rodovias federais. Logo depois do pronunciamento de Bolsonaro, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que na quinta-feira vai começar a transição de governo. Ele informou que aguardava apenas a oficialização do nome do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, como coordenador da transição em nome do presidente eleito. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição.
A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei do nosso país. Logo depois do pronunciamento de Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal divulgou a seguinte nota. O Supremo Tribunal Federal consigna a importância do pronunciamento do presidente da República em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios e, ao determinar o início da transição, reconhecer o resultado final das eleições. A equipe de transição de governo, que deve ser coordenada por Geraldo Alckmin, pode ter até 50 pessoas e vai se reunir com integrantes do governo Bolsonaro para receber informações sobre a administração pública federal. O processo é determinado por lei. Um governo que sai, um novo governo que entra. Para garantir uma transição segura, transparente e preservar a administração pública nesse período de troca, é que existe a equipe de transição. É para que o governo que entra possa se inteirar das contas públicas, projetos, enfim, do funcionamento do governo que sai. Todas essas informações são imprescindíveis para que o novo governo possa montar a sua estratégia de assumir o governo, né, levar adiante o seu programa de governo, que depende das condições objetivas que a administração está. Então, é fundamental que essa transição ocorra, né? Isso é normal em todas as democracias do mundo. A lei que organizou o processo de transição governamental foi promulgada em 2002, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Ela estabelece que o candidato eleito poderá compor uma equipe com até 50 pessoas para trabalhar nessa transição. Os cargos especiais são extintos 10 dias após a posse do novo presidente. Os órgãos e entidades da administração pública federal são obrigados a dar apoio técnico e administrativo e a fornecer todas as informações pedidas pela equipe de transição. É preciso ver que a transição não ocorre só na cúpula, né? Não é só entre os dois presidentes, né? Você tem uma máquina governamental bastante grande, né? Todos os ministérios estarão envolvidos, as autarquias, as empresas, e a equipe de transição tem, pela lei, liberdade de pedir todas as informações que ela necessitar. De acordo com a lei, a equipe de transição deverá trabalhar a partir do segundo dia útil após a eleição, ou seja, a partir desta terça-feira. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, já se colocou à disposição para conduzir a transição de governo. É a Casa Civil também quem deverá oferecer local, infraestrutura e apoio administrativo para que a equipe possa trabalhar. Ciro Nogueira já ofereceu o CCBB, Centro Cultural do Banco do Brasil, para o trabalho da equipe de transição. De forma inédita, o Tribunal de Contas da União também já anunciou que deverá formar um comitê de ministros para acompanhar o processo de mudança de um governo para o outro. A Comissão de Meio Ambiente aprovou um relatório que aponta impactos ambientais provocados pela ocupação ilegal de áreas públicas na Amazônia. O texto apresenta sugestões para combate ao desmatamento ilegal e para aperfeiçoamento da política de regularização fundiária. Os impactos ambientais provocados pela ocupação ilegal de áreas públicas na Amazônia Legal foram o foco principal do relatório. A informação de que 14 milhões de hectares de florestas públicas foram registrados ilegalmente como propriedade particular por meio do Cadastro Ambiental Rural, CAR, ganhou destaque. O levantamento foi feito pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e revelou ainda que 3,4 milhões de hectares desse total já foram desmatados, o que significa desmatamento ilegal em terras públicas. A leitura do relatório foi feita pelo senador Jacques Wagner. Como o CAR é autodeclaratório, grileiros cadastram no sistema supostos imóveis rurais nas florestas públicas não destinadas para simular um direito sobre a terra que eles não possuem, conforme a legislação atual. E o aumento da grilagem de terras é apenas uma das muitas consequências nefastas desse processo, que envolve corrupção, formação de quadrilha, trabalho escravo
violência contra povos indígenas, roubo de madeira e mineração ilegal. O Brasil, infelizmente, tem estado, nos últimos 4 anos, num cenário muito preocupante do ponto de vista do seu posicionamento ambiental na política internacional. Então, temos agora chegando aí mais uma COP. Acho muito oportuno que a gente tenha feito essa reunião hoje, exatamente pelo fato de que a COP27 se aproxima. Eu acho importante que essa Casa Legislativa dê uma demonstração aos outros países do nosso interesse em contribuir com uma legislação que realmente coíba a grilagem, o desmatamento ilegal, principalmente na área da Amazônia Legal. O relatório traz ainda uma lista de sugestões para o combate ao desmatamento ilegal e o aperfeiçoamento da política de regularização fundiária. Criar urgentemente unidades de conservação sobre mais de 50 milhões de hectares de terra pública que estão na Amazônia sem qualquer destinação pelo governo federal, que são o principal alvo de especulação e invasão de grileiros. Ampliar a transparência dos dados ambientais e fundiários, realizando o embargo remoto automático em escala das áreas de desmatamento ilegal detectadas e a suspensão do CAR e da regularização fundiária dos imóveis com desmatamento ilegal. Submeto à aprovação do relatório, à votação do relatório do senador Fabiano Contarato. Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Portanto, aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da Comissão de Meio Ambiente. Um projeto em tramitação no Senado unifica o padrão dos conectores de carregadores de celular comercializados no Brasil. A ideia é simplificar a vida do consumidor e contribuir para a diminuição do lixo eletrônico. Sabe quando o seu celular está com a bateria quase acabando, mas não tem nenhum cabo disponível compatível com o seu aparelho? Ou quando você compra um aparelho novo, mas ele vem com uma nova entrada de cabo e os carregadores antigos deixam de ser compatíveis? Essa é uma realidade que tem gerado custos para o consumidor e, ao mesmo tempo, aumentado o lixo eletrônico. Para resolver esse problema, tramita no Senado um projeto que unifica o padrão dos carregadores com o modelo USB-C. Alguma série de companhias usam esse carregador para os seus aparelhos. A outra usa esse. Aí essa outra aqui, ela pegou e já mudou também. Essa ponta serve, mas essa aqui já vai ser outra diferente. Ora, isso gera, só na União Europeia, 200 milhões de euros por ano de despesa para o consumidor e 1 tonelada de lixo eletrônico que vai para o meio ambiente. O Parlamento Europeu já aprovou uma legislação que estabelece a porta USB-C como padrão para a recarga de celulares e outros dispositivos móveis. A norma é válida para todos os países da União Europeia e os Estados Unidos já estudam adotar medida semelhante. Essa unificação, ela faz com que eu use um carregador hoje e daqui 1 ano, 2 anos, eu possa usar esse mesmo carregador sem ter que despender dinheiro para ele e sem ter que, mudando o meu aparelho, ter também que mudar o meu carregador. A proposta obriga a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, a adotar o padrão USB-C para todos os carregadores de celulares, independente da marca. O texto prevê 180 dias de adaptação e, após esse prazo, a agência só poderá homologar aparelhos equipados com a interface universal de carregamento. A Anatel já abriu consulta pública para regulamentar a questão. E nós entendemos que isso vai trazer vários benefícios aos consumidores, uma vez que teremos um modelo universal de carregadores dos aparelhos celulares. Obviamente que esse processo a Anatel está fazendo independente da lei e se essa lei passar no Congresso, a Anatel já está seguindo esse entendimento que esse projeto de lei traz. Outro projeto que está tramitando no Senado quer tornar obrigatória a inserção de mensagens de advertência contra o consumo de drogas em livros didáticos. De acordo com o relatório mundial sobre drogas, cerca de 275 milhões de pessoas no mundo usaram algum tipo de droga no último ano.
enquanto mais de 36 milhões sofreram de transtornos associados ao uso de drogas. Para tentar frear esse quadro já na infância e adolescência, o senador Guaraci Silveira apresentou um projeto que define que os livros didáticos distribuídos às redes públicas de educação básica vão poder ter na contracapa mensagens de advertência sobre os malefícios do consumo de álcool, tabaco e outras drogas. O texto altera a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional para tornar obrigatória a inserção do alerta nos mesmos moldes feitos nos maços de cigarro. Uma campanha educacional contra o cigarro funcionou muito, diminuiu-se 25% o consumo. Então, imagine o que nós podemos fazer com as nossas crianças, preveni-las, em cada livro escolar, escrito lá, frases inteligentes, em cada faixa etária, fazendo justamente o alerta preciso. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde apontam que o percentual de estudantes de escolas públicas e particulares entre 13 e 17 anos que já experimentaram bebida alcoólica chega a 63%. 47% passaram por episódios de embriaguez. 29% tiveram acesso à bebida em festas. Mais de 22% já tinham experimentado cigarro. E pelo menos 13% já tinham experimentado drogas ilícitas, como maconha, cocaína, crack e êxtase. Nós temos que fazer como se fosse uma vacina, ensinando a criança que droga é muito além de droga, uma porcaria, é uma desgraça que traz destruição para si. E outra coisa, meus amigos, destrói a família. O projeto também altera a lei que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas para ampliar a ação de prevenção ao uso indevido de substâncias ilícitas. O texto permite que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente possa deliberar para incluir o mesmo tipo de advertência nos livros didáticos adotados nas escolas particulares. É preciso também lembrar que, em que pese o projeto seja positivo, ele não dá conta por si só de lidar com a complexidade do problema do acesso ao álcool e outras drogas por parte de crianças e adolescentes, porque ele é um problema social de complexidade muito mais ampla do que meramente a disponibilização de informação, né? Então eu acho que é necessário a gente estabelecer, a partir desse projeto de lei, uma agenda de ações e políticas públicas mais efetivas e duradouras para lidar com esse problema. O Senado está avaliando também um projeto que pode ajudar na elucidação de crimes e identificação de criminosos. A proposta inclui no Sistema de Segurança Pública informações detalhadas sobre o crime organizado. O Sinesp, Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, é uma plataforma de informações integradas que permite consultas operacionais, investigativas e estratégicas entre todos os entes da federação. O senador Guaraci Silveira entende que é preciso incluir também no sistema informações sobre o crime organizado. Nós vemos as organizações criminosas e todos os tipos de crimes aumentando acentuadamente. Então, o Estado está, muitas vezes, submetido ou se submete às organizações criminosas. Entre os dados que o senador quer que estejam disponíveis no Sinesp estão os tipos de crimes, os nomes dos infratores, a marca, o modelo e o número de série das armas empregadas e os locais das infrações. O senador também quer incluir na Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social a sistematização das informações como rastreabilidade de armas e munições, material genético, digitais e o combate ao crime organizado. É necessário que nós tenhamos um banco do modus operandi de cada organização criminosa ou de cada bandido ou de cada bandida. Sabermos o tipo físico, o tipo genético, marcas no corpo, manias, lugar que frequenta, onde nasceu. Nós queremos que esse banco seja disponível à Polícia Civil, à Polícia Militar, ao Ministério Público, ao Judiciário. A hora que os nossos poderes públicos puderem ter em mãos esses dados, a descoberta ou a elucidação de um crime ou de um criminoso será rapidamente feita.
Está marcada para esta quinta-feira, às 10 da manhã, reunião remota da Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados. Senadores e autoridades convidadas vão discutir o acolhimento de refugiados afegãos no Brasil. A TV Senado transmite ao vivo. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.